Pessoal, então dando sequência ao nosso Passando a Limpo, agora vamos conversar um pouquinho sobre o quê? Sobre noções de direito processual do trabalho. Então esse é mais um Passando a Limpo, oferecido pelo Prolabore, para a preparação dos senhores para o concurso de técnico judiciário do TRT, na disciplina Direito Processual do Trabalho. Noções. Meu nome é Eduardo, para quem não me conhece, certo? Então vamos tentar pontuar alguns pontos importantes aqui da matéria. Vamos começar, vamos lá na lousa? Vamos conversar um pouquinho sobre competência. Vamos conversar um pouquinho sobre competência. Matéria importantíssima no processo de trabalho, cai muito em prova. E sobre ela, o que é importante que vocês tenham em mente? Essa divisão aqui, em competência absoluta e incompetência relativa. Os critérios de competência absoluta no processo de trabalho são 3. Em razão da matéria, em razão da função, em razão da pessoa. E, com relação à competência relativa, é só a competência territorial, também conhecida como competência em razão do lugar. Esses são os critérios, então, de competência no processo de trabalho e que vocês não podem ir para a prova sem saber que eles existem. Então, competência absoluta em razão da matéria, em razão da função, em razão da pessoa. E a competência relativa em razão do território, em razão do lugar. Certo? Sobre essa matéria ainda, também vocês não podem deixar de dar uma olhadinha nesse artigo aqui, no artigo 651 da CLT. Que trata do que, gente? Dos critérios de competência territorial no processo de trabalho. Trata dos critérios de competência territorial no processo de trabalho. Lembrando que a regra é o local onde o empregado tiver prestado os seus serviços. Mas essa regra admite exceções. E uma das exceções é exatamente quando? Quando se tratar de agente ou viajante comercial. Nesse caso, será competente a vara do local da agência ou filial em que o empregado esteja subordinado. E na ausência dessa agência ou filial, será competente o local do seu domicílio. Ou seja, prestem atenção que o domicílio no processo de trabalho ele é exceção da exceção. Ok? Um outro também que é muito importante é a exceção lá do parágrafo 3º do artigo 651, que trata do que, gente? Fala do empregador que promove a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho. Empregador que promove a realização de atividades fora do local do contrato de trabalho. Nesse caso, a competência será de onde? Do local onde o empregado foi contratado ou do local da efetiva prestação dos serviços. Ok? Então, essas regras, principalmente aquelas lá do artigo 651 da CLT, não devem passar em branco pelos senhores. E sobre a competência absoluta, na CLT, é interessante vocês recorrerem ao artigo 652 da CLT. Fala bastante sobre isso e é muito cobrado, especialmente aquilo que está na linha A, incisos 3º e 5º deste artigo. Bom, diz o artigo 652, a linha A, 3º e 5º, que compete às varas do trabalho processar e julgar o quê? As lides em que seja um empreiteiro cobrando
que seja o prestador de serviço, um operário ou artífice, num contrato de pequena empreitada, pleiteando contra o tomador de seus serviços. E também lembrando da competência da vara do trabalho para julgar e processar as lides decorrentes de quê? Do trabalhador portuário. Contra o órgão gestor de mão de obra e também do porto, certo? Lembre bem disso, também é bem comum cair, ok? Bom, sobre os órgãos da Justiça do Trabalho, vocês devem também ter bem isso aqui em mente. Quais são os órgãos da Justiça do Trabalho? Órgãos da Justiça do Trabalho. São 3. É o TST, os TRTs e os juízes do trabalho. Os juízes do trabalho. TST, TRTs e juízes do trabalho. Certo? Lembrem, o TST ele tem composição de 27 ministros. 27 ministros. Certo? Escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. Certo? Que serão nomeados pelo presidente da República, após a aprovação pela maioria absoluta do Senado. Certo? Isso aqui está onde, gente? Artigo 111-A da CLT, da Constituição. Artigo 111-A da Constituição. Beleza? Bom, lembrando que 1/5 dos seus membros são oriundos de onde, gente? Da advocacia e do Ministério Público do Trabalho. Esses membros devem ter mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, sendo exigido também dos advogados o quê? Notório conhecimento jurídico e reputação ilibada. Requisitos que já estão o quê? Já são inerentes àquele que vem do Ministério Público do Trabalho. Certo? Tribunal Superior do Trabalho tem sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional. Por sua vez, os tribunais regionais do trabalho são compostos de no mínimo 7 juízes, recrutados quando possível dentro da respectiva região. E esses juízes também deverão ser brasileiros, com mais de 30 anos de idade e menos de 65 anos de idade, com uma característica em comum à dos ministros do TST. Eles serão nomeados pelo presidente da República. Certo? Cuidado com isso. Quem faz a nomeação tanto dos ministros do TST quanto dos juízes do TRT é quem? O presidente da República. Ok? Bom, nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular, certo? Será exercida por um juiz singular, ok? Então, se vocês lerem a famosa Junta de Conciliação e Julgamento, lembrem que a Junta de Conciliação e Julgamento ela deixou de existir desde a Emenda Constitucional número 24 de 1999, ok? Então, nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Certo? Bom, ainda sobre o tema, é importante a gente tratar também um pouco sobre a competência residual do juiz de direito. Significa o que isso, gente? Que nas localidades onde não existir vara do trabalho e nenhuma outra vara do trabalho com jurisdição naquela localidade, a competência para julgar e processar a matéria que é atinente à Justiça do Trabalho caberá a quem?
ao juiz de direito. Esse juiz de direito estará investido na jurisdição trabalhista, de forma residual, certo? Mas, nesse caso, esse juiz de direito, gente, lembre, ele está só